as entrevistas coletivas dadas. Um juiz não tem que fazer entrevista coletiva, um procurador não tem que fazer entrevista coletiva. Quer fazer política? Venha para a seara política. Vai lá, pega o voto do eleitor e venha fazer o debate. Tem um ditado no movimento social que eu gosto muito, que diz o seguinte: quem não pode com as formigas não pisa no formigueiro. Então agora o juiz Sérgio Moro tenha pelo menos a dignidade de deixar o presidente Lula falar ao vivo no seu depoimento. Porque sabe, senador Humberto, o presidente Lula, os advogados do Lula pediram para que fosse gravado na íntegra o depoimento do presidente. Inclusive eles, advogados, gravando. Negaram para o presidente Lula. Negaram. Porque vai ficar a fita com o Moro, que ele grava, com o juiz Sérgio Moro, para ele soltar os pedaços que lhe interessam, ou para fazer uma linha direta com o site do antagonista? O senhor sabe quem é, Vossa Excelência sabe quem é esse blog, esse site do antagonista? Um povo de direita que coloca dia sim, outro também. Todo mundo do PT para avacalhar e para criticar. Gente que fica lá ditando regras como se fossem os maiorais e conhecessem tudo. Que não aguentam um embate, que aliás quando disseram que um deles ganhou dinheiro do Aécio Neves vindo de repasse da Odebrecht, endoideceu. Então é essa gente que fica vazando os pedaços que o juiz Sérgio Moro, que se pretende o maior moralista da história do nosso país, vaza. Quer dizer, não pode ter dois pesos e duas medidas. A conduta tem que ser uma só. Como que o juiz pode fazer uma coisa dessas? Não dá para aceitar. Não dá para aceitar com o presidente Lula e não dá para aceitar com ninguém, com nenhum cidadão brasileiro. É isso. Todo mundo tem direito a um julgamento com o devido processo penal, devido processo legal. E ninguém pode ser condenado antes das provas apresentadas. Chega de falação. Cadê as provas? Nós queremos ver as provas. Cadê a prova que o presidente Lula é dono de apartamento? Cadê a prova que ele é dono de sítio? Cadê a prova que ele quer pedir o terreno ou tem terreno para construir o Instituto Lula? Onde estão as provas? Não estão. Aí fizeram toda essa ação midiática, política, que nós nunca vimos no nosso judiciário, e não aguentam agora com o tranco. Querem que o presidente Lula fique isolado e que o depoimento dele não saia da sala do Sérgio Moro, a não ser para aqueles momentos de vazamento, que vão ter, obviamente. Então, eu acho que tem que ter coerência, tem que ter altivez, tem que ter isenção. Que o juiz Sérgio Moro garanta a gravação por parte dos advogados do presidente Lula do seu depoimento. Ou melhor, se tem tanta certeza da verdade que lida com a acusação, que deixe o depoimento do presidente Lula ser ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, ele não sabe tanto, não é tão senhor da verdade, da razão, do que está no processo. Deixe de ser ao vivo, porque isso é de interesse nacional agora. Nós estamos falando de um presidente da República que governou esse país por 8 anos, reconhecido internacionalmente, que tirou o Brasil da miséria, da fome. É desse presidente que nós estamos falando. Desse presidente que está em primeiro lugar nas pesquisas. Apesar de ter sua imagem desconstruída todos os dias por essa mídia que apoia tanto essa lava-jato politizada como o golpe que retirou a presidenta Dilma. É desse presidente que nós estamos falando. Então, de novo, vou repetir. Quem não pode com as formigas, não pisa no formigueiro. Não pisa no formigueiro. E a situação é tão esdrúxula que uma juíza lá de Curitiba, atendendo a um pedido do prefeito de Curitiba, deu um interdito proibitório para as pessoas não se movimentarem em determinados locais da cidade, dizendo o seguinte, que soube que o MST, Movimento Sem Terras, ia fazer um acampamento nas regiões perto da vara federal, aonde o presidente Lula ia depor. Assim, aqui não vai fazer acampamento nenhum, e delimitou um espaço para não fazer. Aí, quando o MST disse, bom, então nós vamos acampar na cidade, também está dizendo que não pode ter manifestação nas praças públicas da cidade. Que isso? Que tempo que nós voltamos que uma juíza dá uma sentença como essa, proibindo manifestação? Que eu saiba, nós estamos numa democracia, não estamos numa ditadura. Com que direito ela faz isso? Negando a Constituição? Só que nós temos gente que está do lado da democracia. E a Defensoria Pública no Paraná já impetrou um habeas corpus coletivo, preventivo contra o estádio de sítio que foi definido por essa juíza. Está aqui no site O Cafezinho, que divulgou agora. Defensoria Pública impetra habeas corpus coletivo preventivo contra o estado de sítio em Curitiba.
Então, ou seja, nós vamos ter os direitos resguardados da população que quer se manifestar. A praça é pública. A praça é pública. Ninguém está indo lá para fazer coisa errada. O direito de se manifestar e protestar é um direito previsto na Constituição. Só que a situação é pior, senador Humberto. Sabe por quê? Porque esta juíza que deu essa sentença do interdito proibitório, o nome dela é Diele Denardim Zidek, ou Zaidek, não sei. Ela é uma militante política. No seu Facebook tem várias manifestações contra o presidente Lula. Quando o presidente Lula foi impedido de tomar posse na Casa Civil a convite da presidenta Dilma, que o juiz Sérgio Moro, esse juiz isento, divulgou as gravações do presidente Lula, ela escreveu em seu Facebook. E hoje a casa caiu para o Lula. E aplaudiu. Depois, não contente com isso, fez um outro post, dizendo que a ida do presidente Lula para a Casa Civil era uma situação vergonhosa, mas não significava que ele ficaria impune, porque a investigação segue, tem possibilidade de prisão. Olha o que ela escreve, tem possibilidade de prisão. É triste ver esse tipo de manobra criminosa, falando da presidenta Dilma. E quando teve a condução coercitiva do presidente Lula, ela aplaudiu. Ela fez um post no Facebook. São esses os juízes e as juízas que nós estamos lidando nesse país. Quer fazer política? Esse país é um país democrático. Faça política, mas venha para a cena política. Se é juiz, não tem que fazer militância política, nem em Facebook, nem na imprensa, não tem que ficar dando coletiva, não tem que ficar incitando, não tem que ficar pedindo apoio. Ou cumpre a Constituição e o devido processo, ou pede demissão. Porque não é certo isso. Como é que nós seguramos um Estado democrático de direito nesse país? Como que as pessoas vão se sentir seguras? E eu estou dizendo isso que se faz com o ex-presidente da República. Imagina o que esse pessoal faz, esses juízes, esses promotores fazem, com aqueles que não têm referência nenhuma na sociedade, que não têm cargo, como agem. É vergonhoso isso, vergonhoso. Não tem moral para criticar, inclusive, o sistema político. Eu acho que nós temos que tomar medidas aqui. Sem dúvida nenhuma, o CNJ tem que se manifestar a respeito dessa juíza. Não pode uma juíza que faz militância política dar uma sentença dessa de interdito proibitório para as pessoas não se manifestarem a favor do presidente Lula. Não fomos nós que politizamos esse processo, não foi o PT, não foi o presidente Lula. Quem politizou esse processo foi o Judiciário, tem nome e endereço, foi o juiz Sérgio Moro. Portanto, tem que responder por isso. E se acontecer qualquer coisa em Curitiba, amanhã, antes que digam que foi nós, que foram os militantes do PT ou de Lula, são eles os responsáveis por ter, desde o início, politizado esse processo, por ter conflagrado a opinião pública brasileira, por ter colocado uns contra os outros. Eu lamento muito, mas queria deixar registrado dessa tribuna a responsabilidade do Judiciário e do Ministério Público brasileiro em relação a essa situação que acontece hoje no Brasil. Obrigada, senhora presidenta.